noite, bem-vindos a mais uma Hora Azulgrana. Nesta Hora Azulgrana eu vou estar à conversa com o Rafael Lopes, a mais recente contratação do nosso futsal sénior aqui do Torriense. E tu vais estar à conversa com quem, Marcos? Eu vou estar à conversa com o Diogo Ribeiro, que é o nosso jogador-treinador do futebol de praia, que no fim de semana passado viveu um momento histórico, foi a estreia de uma nova modalidade no Torriense. Portanto, é sempre de enaltecer quando um clube centenário estreia uma nova modalidade. Foi justamente isso que aconteceu. E uma estreia em grande. Com uma vitória, claro. Uma estreia em grande. Vamos só relembrar que podem adquirir estas t-shirts na Scoot Fan Store. Relembrar também que temos uma campanha de novos sócios a decorrer. Cada sócio atual que traga um novo sócio, os dois ganham uma camisola de jogo do Sport Clube União Torriense. Eu creio que seja uma campanha a não perder, não é? Eu acho que é a não perder. Muito bem, estamos quase a retomar a atividade desportiva. Já retomámos a atividade desportiva no futebol de praia, como vais falar então com o Diogo. Vamos retomar a atividade desportiva da nossa equipa sénior de futebol quando, Marco? No próximo dia 20, ou seja, desde domingo a 8 dias. Todas as atenções para dia 20. Todas. E a nossa equipa sénior feminina de futebol também já tem data marcada. Um domingo depois. 27. Estamos desejosos, tanto quanto vocês. Até já, Marco. Até já. Até já. Então já tenho aqui comigo o Rafael Lopes. Rafael Lopes, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo ao Torriense. Muito obrigado. Bem-vindo a este clube centenário. Rafael Lopes, 25 anos. Exatamente. Natural de Lisboa. É o mais recente reforço aqui da equipa sénior de futsal do Torriense. Vamos começar aqui esta história pelo início, que é como é que surgiu este contacto e como é que se chega ao Torriense? Como é que o Rafael chega aqui ao Torriense? Bem, eu chego ao Torriense já no final da época. O Sérgio contactou-me a falar do projeto Sérgio Miranda, não é? O Sérgio Miranda contactou-me a falar do projeto, a explicar o que é que queriam, quais eram os objetivos da equipa. E desde o início, mal eu ouvi tudo o que o Sérgio me disse, eu disse logo que era um projeto que me interessava, não só pela visibilidade do clube, mas também pelos seus objetivos e o que eles queriam fazer no futsal. E então, a partir daí, depois foi só acertar pormenores e foi fácil chegar aqui, porque também já conhecia o Boto e tive a oportunidade de falar... Essa subidade, não é? Claro, Do claro, nosso futsal. uma personagem. Tive a oportunidade de falar com ele falou-me mil maravilhas do clube e também foi mais uma chega para eu aceitar este convite. Portanto, já conhecias o Boto, não é? Já. Ele era o meu filho no PVN. Era júnior, ia treinar aos séniores e andava sempre atrás de mim. Muito bem, já vamos um bocadinho conhecer melhor essa relação que tens com o Boto. Diz-me uma coisa, quando aqui chegaste, qual foi o primeiro impacto que tiveste com o clube? Assim, a primeira ideia que te veio? Eu já tinha ouvido cabeça? falar do Torriense, pela época que fizeram na honra o ano passado. Já tinha ouvido falar do Torriense, também que estava cá o Pedro Costa, um nome muito conhecido no futsal e um ídolo meu. Então já ouvia falar do Torriense e depois quando cheguei aqui não tinha a noção do tamanho do Torriense. Nós ouvimos falar, mas só quando entramos em contacto com o Torriense é que temos a noção das condições, da história do clube e foi uma agradável surpresa. E aqui uma inconfidência, Rafael, o Torriense foi a primeira opção? Não foi a primeira opção, tinha outras opções e frisei isso ao Sérgio, mas foi o projeto que me agradou mais e que me dava mais condições para mim, para a minha carreira desportiva. E portanto foi uma decisão que tomaste? Sim, uma decisão fácil. E nessa decisão, qual é o balanço que fazes destas primeiras semanas de trabalho? Bastante positivo, é um clube que tem muitas condições, ainda não nos deixou faltar nada e sei que não vai deixar porque já ouvi falar que não nos deixa faltar nada. E tem sido muito positivo, o grupo muito forte, uma família, acolheram-nos muito bem, entrosámos muito bem e tem corrido muito bem e sei que vai correr ainda melhor. E a integração foi fácil? Muito fácil. Com a ajuda do Boto? Também, de todos, mas há ali algumas personagens que ajudam a entrosar mais facilmente, com certeza. Naturalmente. Rafael, tu és muito ligado à área da educação física, Exato. Não é? Para além de uma licenciatura, também tens um mestrado nessa área. Durante este tempo da pandemia, como é que te preparaste para regressares aos treinos? No tempo em que estiveste naturalmente confinado, que creio que deves ter estado com todos nós. Sou um atleta que ligo muito à parte física e ao treino, então nunca parei e também sou personal trainer. Iniciei também esse projeto há pouco tempo e agora mais ligado ao futsal devido à pandemia, como não há treinos para a formação em recintos fechados, então estou a dar aulas individuais de futsal e é um projeto que iniciei há pouco tempo e está a correr muito bem.
Era precisamente isso que eu te ia perguntar, não é? Que para além de ser jogador aqui do futsal do Torriense, também és neste momento professor da AEX, Exatamente. não é? E que iniciaste precisamente esse projeto de PT em treinos individuais com os jogadores dos escalões da formação. Exato. Consegues coordenar todas estas atividades ao mesmo tempo? É difícil e fico pouco tempo em casa, infelizmente, mas tem de ser, não podemos parar. Para além disso, agora não, mas também sou treinador de futsal, por isso a minha vida é sempre de um lado para o outro, mas sempre ligado ao desporto. Pronto, treinador de futsal na Abreira, não é? Sim, na Abreira. E esta tua função também enquanto treinador, porque já percebi que és o homem dos 7 ofícios, não é? Pelo menos já vamos em 4. Já vamos arranjar mais 3, de certeza. Como é que tem sido ser treinador e jogador ao mesmo tempo? Tem-se 2 visões diferentes de jogo, Exatamente. Não é? É muito bom poder partilhar o meu conhecimento, muito ou pouco, o meu conhecimento e os meus valores a pessoas que estão a iniciar no mundo do desporto, e eu tenho dado muito valor a isso porque eu vejo a evolução deles não só como atletas, mas também como pessoas, e nós devemos ligar a isso, não só focarmos na parte desportiva, mas também na sua parte académica, pessoal, e vejo também que o Torriense tem esse projeto de ligar à parte mais escolar, que é muito importante. Precisamente, já agora fazemos o apontamento, que é o nosso programa Escuta, que até recentemente ganhou o orçamento participativo, precisamente porque nós fazemos uma espécie de 360 graus à volta do atleta, que damos muita importância aos estudos, porque queremos atletas não só no campo, queremos craques não só no campo, como também fora de campo. E acho que isso é muito importante. Há clubes que se focam apenas na parte esportiva, mas nós não sabemos se daqui a 2 ou 3 anos esse miúdo vai continuar a jogar. Não sabemos. Por isso devemos educá-lo primeiro como pessoa e depois esportivamente é um acréscimo. Olha, e és treinador de futsal no Jardim da Abreira há quanto tempo? Há 6 anos. Há 6 anos. Portanto, isso ainda aconteceu em simultâneo quando estavas a terminar os estudos. Sim. Não é? E para ti, como já referiste, sempre foi importante o sucesso escolar. Exatamente. Mas há aqui uma questão que te coloco, que é, porque tu próprio disseste, depois há crianças ou jovens que depois não seguem essa vida numa área mais profissional, mas quando se faz essa opção de vida, não é? Quando se joga de uma forma tão profissional quanto aquela que já fizeste até hoje, é fácil depois conciliar as coisas? Não é fácil. Eu, por exemplo, quando estava no elétrico, estava a começar o meu mestrado. E foi muito difícil, só com a ajuda dos meus pais, da minha mulher, dos meus amigos, é que eu consegui conciliar, porque, vamos imaginar, eu saía de casa às 8 da manhã para ir para a faculdade, voltava à 1 a casa, almoçava, ia dar AEX às 4, saía das AEX às 5h30, ia para o Senhor Roubado, tínhamos de estar mais ou menos às 6h30, para ir para o treino elétrico, fazíamos uma viagem de 150 km, fazíamos o treino, voltava, chegava a casa à 1 da manhã e sempre esta rotina. É preciso muito foco, não é? Eu saía de casa às 8 da manhã e chegava à 1 da manhã. Não foi fácil, todos mas... os dias? Todos os dias. Incrível. Todos os dias. Incrível. Rafael, e relativamente aos jogadores que treinas, o treinador tem sempre aquela ambição que eles, sobretudo quando se treinam nestas idades com que estás a treinar, tens sempre a ambição de conseguir que eles cheguem a um alto nível no futsal profissional? Não é bem... Esse é o objetivo com que os treinas? Não. O meu objetivo é que eles se divirtam, ganham o gosto pela prática desportiva e que saiam dali melhores pessoas. Esse é o meu objetivo. Se conseguirem, fico extremamente orgulhoso e fico bastante satisfeito. Se não conseguirem, satisfeito na mesma. Tu tocaste aí num ponto muito, muito interessante, que é a questão de ligarmos aqui o desporto a este fator que pode influenciar e determinar as pessoas serem melhores pessoas. Explica-me um bocadinho essa tua ideia. Eu acho que o futebol, o futsal, o desporto em geral, tem muitos valores que se transmitem. Claro que vão sempre compensar os valores que nós trazemos de casa, é um complemento, mas também como o fair play, a amizade, compromisso, etc. São muitos valores que estão ligados ao desporto e eu aprendi muito no desporto e tento também ensinar esses valores. E nesta componente tão importante que é o desporto coletivo, não é? Portanto, o respeito pelo outro, a vida em equipa, porque a vida em equipa não é igual enquanto singulares, não é? Enquanto singulares. E depois isso nota-se também até mesmo no jogo, não é? Claro, quando são mais individualistas ou quando jogam em equipa. Rafael, tens tido um percurso profissional notável, não é? Com a subida à Liga Placar com o Elétrico, que deve ter sido um dos momentos interessantes da tua carreira.
Acho que foi o ponto mais alto da minha carreira. Consideras ter sido o ponto mais alto? Tendo a passagem por clubes como o Benfica, os Olivais, o União, o Progresso da Venda Nova, Reguilas, Tires e ainda o Grupo Desportivo dos Bons Dias, que foi onde tudo começou. Exatamente. Vamos começar então onde tudo começou e explica-nos um bocadinho essa evolução. Pronto, eu, como qualquer jovem, eu comecei por jogar futebol 11, como era miudinho, 6, 7 anos, mas o meu irmão já jogava futsal, ele era guarda-redes nos Bons Dias, e eu, quando era infantil, eu ia sempre ver os treinos do meu irmão com os meus pais, porque gostava de ver o meu irmão a treinar, então eu ia sempre ver, e a partir daí começou o bicho pelo futsal, comecei a ganhar esse gosto pelo futsal, e o meu irmão, para mim, para além do meu irmão, minha família, é uma inspiração para mim. É o teu irmão mais velho? Mais velho, só tenho um e é o meu irmão mais velho. Sim. E é uma inspiração para mim e eu fui muito para o futsal derivado dele. E também foi o primeiro ano que comecei a jogar futsal, o meu primeiro treinador foi muito marcante para mim, que foi o João Marçal, um atleta internacional que jogou no Benfica, no Sporting, etc. Foi um treinador que me marcou não só na parte esportiva, mas também na parte pessoal, porque ele foi o primeiro treinador que me ajudou na escola, me ajudou na vida pessoal, então tudo o que ele me ensinou, eu tento ensinar agora aos mais novos. Sim. E o João Marçal foi uma pessoa marcante na tua vida, portanto isso foi logo ali no início quando tudo aconteceu. E continua a ser, porque, curioso, o meu primeiro ano de sénior no Olivais foi ao lado dele, ele também era jogador do Olivais e o meu irmão também, por isso foi bastante curioso. O primeiro clube que eu treinei, e ainda estou, é o Jardim da Amoreira, o presidente é o João Marçal, por isso é uma pessoa que somos bastante amigos, é como um padrinho para mim. E ele também acha, tanto que ele tem aqui um vídeo que eu te vou aqui mostrar. Este vídeo, já sabes o quanto... Olá, Rafael Lopes. Para mim, Rafinha, é com enorme orgulho que envio-te este vídeo. Já sabes o quanto eu gosto de ti. Falar um bocadinho do Rafa. Começou como meu jogador há cerca de 15 anos num clube aqui da nossa zona da Ramada. Entretanto, logo naquela idade apercebi-me das capacidades e das qualidades do Rafa como jogador, muito inteligente, ouvia o que o treinador lhe pedia, fazia na íntegra, e uma qualidade técnica de passe, de recepção, de perceber o jogo, leitura de jogo, muito acima da média para a idade que os jogadores tinham. Depois disso seguiu o seu percurso e, como é óbvio, foi parar a um grande, e aí fez a sua formação e continua a evoluir. Entretanto, fomos colegas no Sport Lisboa Olivais, onde eu também aprendi com ele e ele também aprendeu comigo. Depois, mais tarde, seguiu a sua carreira, eu mantive nos Olivais e posteriormente, e com as capacidades que ele na altura já tinha, convidei-o para vir para o Clube de Desporto Jardim da Amoreira, que é o clube onde ambos trabalhamos como treinadores, e também igualmente, e por tudo aquilo que já referi da parte das suas características, convidei-o para também trabalhar comigo nos meus projetos particulares que tenho em escolas e colégios, onde tem dado um grande contributo. Por isso é com grande orgulho que mando este vídeo, e mandar-lhe um grande abraço e desejar uma excelente época para o Torriense e que consigam alcançar os seus objetivos. Desde já, muito obrigado pelo convite e um grande abraço para o Rafinha. Tchau, Rafinha. Impecável, não é, Rafa? É sempre a partir bom. de agora vou-te chamar Rafa. Rafael, é sempre bom nós revermos as pessoas que tiveram no início até das nossas opções e como foram importantes nas nossas tomadas de decisão, não é? Claro que sim. E também é curioso ter sido jogador de João Marçal, colega de equipa que agora é colega treinador, não é? Exatamente. Então começaste, assim se pode dizer, a tua carreira como jogador de futsal no Grupo Desportivo dos Bons Dias. Exatamente. É isto, não é? Estiveste lá como infantil e iniciado, e corrijo-me se eu estiver errada, com 14 anos, és chamado à formação do Benfica. Exatamente. É isso? Como é que recebeste esta notícia? Como é que o miúdo com 14 anos recebe uma notícia destas? Pronto, o meu irmão também seguiu mais ou menos o mesmo percurso que eu, ele estava nos Bons Dias também na altura, quando começou, e depois foi também parar ao Benfica.
e no último ano de júnior tinha um treinador que era o Bruno Varandas, que no ano a seguir iam começar os iniciados no Benfica, e ele, como já me conhecia, já me tinha visto a jogar, convidou-me para integrar o plantel dos iniciados do Benfica, e claro que é um sonho de qualquer miúdo jogar pelo Sport Lisboa e Benfica, e foi aí que eu aceitei, e fui para lá, e lá fiquei durante muitos anos, fiquei 5 anos, fiz quase toda a minha formação no Benfica. Fizeste lá quase toda a tua formação, não é? Exato. E como é que foram esses 5 anos? Foram 5 anos de muita aprendizagem, claro que todos nós queremos estar no topo, ou no clube topo, e foi um sonho tornado realidade, e foi bastante importante não só na minha vida pessoal, na minha vida desportiva. Tive treinadores que me marcaram, houve épocas que cheguei mais, épocas que cheguei menos, aprendemos tudo ali. E estamos no meio dos melhores, por isso. E no teu último ano de júnior ainda integraste também metade da época com os séniores, não foi? Exatamente. Como foi partilhar o balneário com jogadores que se calhar vias como uns ídolos e que havia muito pouca e que passaste a poder jogar com eles, não é? Foi especial. Um miúdo com 17 anos, ainda tinha 17 anos na altura, ir aos séniores e fazer metade da época com eles, acho que não há palavras para descrever, estar ao lado de pessoas que nós vemos na televisão, que estamos habituados a ver na televisão, e podemos estar em contacto direto com eles, treinar, aprender. Acho que é tudo o que um jovem quer e tudo o que um jovem sonha, e conseguir isso foi bastante bom, foi bastante importante para o meu crescimento como pessoa, como tudo. Rafael, o Pedro Costa estava nessa equipa de séniores? Não, infelizmente não. Mas é uma pessoa que tu ainda hoje admiras e que tem, sim. Não sei, há pouco que disseste que era uma pessoa que admiravas e que curiosamente que vais herdar a camisola, não é? Exato, eu sou o número 4 mesmo por causa do Pedro Costa. E qual é essa sensação? Eu sei que vai ser um cargo difícil, mas vou dar o meu melhor para estar à altura. Para conseguires honrar a camisola que ele exatamente. aqui deixou e que curiosamente passou a ser tua. Exatamente. Ele também está no Luxemburgo, Sei. e também tem uma mensagem para ti. Que chique. Olá pessoal, tudo bem? Rafa, como é que é? Estás fixe? Só para mandar um abraço, dizer que é um orgulho saber que usas a camisola número 4, que ficou bem entregue. Espero que tenhas sido bem recebido no Orgulho do Oeste e que dês muitas alegrias a esse grande clube que bem merece. Um grande abraço para todos. Fiquem bem. Eu acho que tens aqui uma responsabilidade adicional, porque é uma camisola maravilha, não é? Sei disso e vou dar o meu melhor com certeza para honrar. E já alguém te falou desta mística que é ser o Orgulho do Oeste? Já, por acaso o Boto, pronto, que era a pessoa que eu conhecia do plantel, ele disse-me: Rafa, prepara-te que o pavilhão está sempre cheio. Nos treinos, às vezes também vão lá, nos jogos, o ambiente é incrível. E eu tenho sentido isso. Mal divulgaram a minha página, na página do Torriense que era uma contratação, comecei logo a receber pedido de amizades, mensagens, a dar apoio, bem-vindo. Viemos cá uma vez para a apresentação do projeto e definições de objetivos, e estávamos a ir para o restaurante ali em baixo, estávamos a ir a pé, e vejo que há pessoas que param para falar connosco, apitam, ou seja, eu acho que aqui há pessoas que são mesmo do Torriense. Sim. Ou seja, não são do Benfica nem do Sporting, não é? Certo. O Torriense não é o segundo clube, acho que é mesmo o clube deles, e isso acho que é bastante importante. O apoio é sempre um fator extra e acho que nos vai ajudar. Veremos se poderão ajudar dentro do pavilhão nos jogos, mas o apoio é sempre muito importante. Mas eu acho que os jogadores, mesmo não podendo, porque estamos naturalmente Claro. numa fase difícil para todos e, portanto, é natural que os jogos se iniciem sem espectadores e sem público, mas vocês são uma equipe efetivamente muito acarinhada pelos torrienses. E sentimos isso. E o pavilhão da Física é uma coisa que vais poder testemunhar assim que seja possível. Mas já vi vídeos e é arrepiante. É arrepiante, não é? Aliás, tens colegas teus, como era o caso do Pedro Costa, portanto, pessoas com uma carreira notável, que diziam que nem na Liga de Placar viam às vezes pavilhões tão cheios. Eu também já joguei na Liga de Placar no Elétrico e posso dizer que nunca vi um pavilhão assim, mesmo a jogar contra o Benfica ou contra o Sporting, acho que não vi um pavilhão assim. É impressionante. E nós estamos todos com muitas saudades. Rafael, vamos aqui ao teu primeiro ano como sénior, isto foi em 2013, não é? Estavas tu com 19 anos, vais para os Olivais, equipa que jogava na primeira divisão. Como é que surgiu esta oportunidade?
Eu quando era júnior do Benfica, nós fazíamos vários jogos amigáveis contra os séniores do Olivais. E a partir daí o treinador deve ter gostado de mim, como é óbvio. E então, também devido ao meu irmão jogar lá e ao Marçal, o contacto foi fácil e surgiu esse convite e claro que eu aceitei facilmente e jogar para a primeira é o que toda a gente quer, estar no meio dos melhores. Rafael, nos Olivais, que é quando tens a oportunidade de jogar com o teu irmão Diogo, não é? Exatamente. Que certamente devia também ser esse um dos teus objetivos, não é? Claro, sempre foi um objetivo jogar ao lado do meu irmão e podê-lo fazer no Olivais e numa equipa da primeira divisão. Acho que foi tudo para mim e também jogar ao lado de João Marçal também foi muito importante. E partilhar o balneário não só com o João Marçal, mas também com o Tunha, não é? Exatamente. Que agora se voltam a cruzar aqui no Torriense. Exatamente, também. Parece que estava tudo escrito para aqui chegares, não é? Sim, e eu e o Tunha sempre tivemos uma excelente relação, nós tratamos por irmão e somos mesmo uma família e quando ele veio para cá, acho que fui a primeira pessoa a saber que ele vinha para cá, ele ligou-me logo, vamos ser colegas. Vamos a isso. E como é que foi jogar no topo do futsal português? Na minha idade foi difícil, era o primeiro ano de sénior, a diferença de júnior para sénior é muito grande e acho que a decisão da Federação o ano passado ter o sub-20 acho que é uma mais-valia porque temos mais um ano de júnior para preparar para os séniores. Então foi uma diferença muito grande, tive os meus minutos, mas foi difícil a adaptação. Dava sempre o meu máximo, aprendi muito nos treinos, nos jogos, mas foi difícil. Mas sempre de olhos postos também no teu irmão Diogo, não é? Claro. E sempre a pensar... Aliás, eu acho que o nosso irmão mais velho é sempre o nosso primeiro ídolo. Sim, claro, é o normal, sim. Ele também acha isso de ti, também temos aqui. Como é que é, meu menino? Já estou aqui a conduzir, por isso tenho que estar aqui atento às duas coisas. Sei que não se deve, mas tem que ser. Pá, é só para te mandar um grande beijinho, força, muita força, eu estou contigo, sabes que atrás de ti estou eu sempre para te parar, pá, e força nisso a ti e ao Torriense em geral, que subam de divisão e metam o Torriense onde ele merece estar, pá, não tenho muito mais a dizer, sabes o que és para mim. És uma inspiração, sabes disso, a tua força de vontade e vais chegar longe, tenho a certeza disso. Tenho a certeza que com a tua teimosia de querer mais e mais e mais, vais chegar muito longe. Continua, meu menino. Beijinhos grandes e força torriense. És teimoso, Rafa. Teimoso ou persistente? Persistente. Mas também sou teimoso, mas pronto, desta parte, persistente. A teimosia é uma coisa que também herdaste do irmão Diogo? Também. E do meu pai também. Somos uma família de teimosos. Há coisas que para as quais a teimosia também é uma coisa boa e positiva, não é? Sim, claro. Se calhar não tinhas chegado até onde chegaste com apenas 25 anos, Sem não é? dúvida. Se não fosse essa teimosia toda. Sem dúvida. Eu acredito que para um jovem de 19 anos seja difícil afirmar-se numa equipa de primeira divisão, não é? Ainda para mais a qualidade que tinha muitos ex-internacionais e foi difícil. E passado um ano com a União Progresso da Venda Nova, não é? Exatamente. Foi bem sucedida esta mudança, Rafa? Foi. Ou seja, fui para uma divisão inferior, segunda divisão, Certo. mas fui ganhar o meu espaço. Comecei a jogar, no primeiro ano não joguei tanto tempo, mas no segundo e no terceiro acho que fui o jogador com mais minutos, fui nos 2 anos o melhor marcador da equipa e ganhei o meu espaço no mundo do futsal, podemos dizer. Foi precisamente nessa descida que ganhaste o teu espaço, por exemplo. Descida, Exatamente. salvo seja, não é? Ou seja, Sim, voltar à segunda divisão. Estiveste 3 anos a jogar na segunda divisão, Exato, não é? anos, sim. E há um novo rumo que é o Elétrico, não é? Equipa que também jogava nesse escalão, portanto estavas nessa altura na segunda divisão a jogar pelo Elétrico, Exato. mas no primeiro ano subiram de divisão. Exato. Quando o objetivo do Elétrico era a manutenção, não é? E como é que isso aconteceu? Quando o Mr. Feijão me ligou a falar do projeto, disse que este ano o objetivo era a manutenção na segunda divisão, mas que no futuro queriam ser uma aposta no futsal. E eu, claro que aceitei o convite e quando chegámos lá, realmente o nosso objetivo era a manutenção, mas o campeonato estava a correr tão bem que tivemos de mudar o objetivo e adaptar o objetivo
e passou pela subida de divisão, também com alguns reforços, devido à nossa posição no campeonato, e foi uma época muito especial. Foi uma época especial e com muitas histórias, não é? Foi. Com a carrinha que iam para os jogos. Claro. Queres-nos contar alguma dessas histórias? Posso contar, porque... Isso é o lado B, não é? Que nós nunca vimos, nem nunca assistimos. E é sempre importante Sim. conhecer estas histórias. Nós passámos a nossa vida na carrinha, nós fazíamos 1h30 para lá, 1h30 para cá, 3 vezes por semana, mais os jogos, por isso... O tal tempo de vida que te fazia chegar a casa à 1 da manhã, Sim, não é? sim, exatamente. Eu fazia, sei lá, devíamos fazer para aí 1500 km por semana. Incrível. Uma coisa assim. E claro que esses 1500 km têm de trazer muitas histórias. Sim. E nós jantávamos na carrinha, nós dormíamos na carrinha, eu ia estudar na carrinha. Era uma alegria aquela carrinha e estabelecemos ali amizades muito fortes que ainda hoje Era tenho. uma segunda casa para todos, não é? Eu acho que passava ali mais tempo do que na minha casa, mas aquilo era a minha casa mesmo. Mas pronto, houve uma história bastante engraçada. Nós íamos jogar ao Olho Marinho e quem ia a conduzir era um elemento da equipa técnica e nós estávamos na autoestrada a passar a portagem e ele pensava que estava na Via Verde e o nosso colega, o Rafael Balcum, que foi agora também para o Luxemburgo, ele, que era o Zé Du que ia a conduzir, Zé Du, não estás na Via Verde? E ele não se apercebeu e já ia tarde e levámos a cancela à frente, levámos tudo à frente e lá seguimos o caminho até o Olho Marinho. E deixando a cancela para trás. Foi, a cancela ficou para trás e seguimos o nosso caminho. E portanto, isso já era resultado de muito cansaço também do próprio motorista, não? Também Também, não é? Foi uma época muito cansativa em termos físicos, psicológicos. E que também já o presságio do levam tudo à frente, não é? Não, Para e subir pronto, divisão, e é para levar tudo à frente, não é? Exatamente. Depois disso, em 2019, foste para o Tijo, não é? A equipa que Exatamente. representaste na passada época, que não chegou ao fim. chegou, sim. Queres fazer um balanço de como estava a correr a época? Não começámos muito bem, nos primeiros 6 jogos só tínhamos 6 pontos, mas a partir daí não perdemos mais nenhum jogo e estava a correr bem, mas depois, pronto, devido à pandemia, o campeonato teve que ser suspenso. Teve de não ser é? suspenso e pronto. Também foi aí que eu conheci o Rafinha e o Cristiano, também Exatamente. reforços do Torriense. E pronto. Lá está, mais uma história que se cruza, não é? estamos sempre- Temos aqui no Torrense, parece que isto é uma foz, não é? Para onde converges. E agora aqui o Torrense também na segunda Liga, que perspectivas tens para este ano? Eu acho que temos um plantel bastante equilibrado e bastante forte. E acho que podemos cumprir com o objetivo que nos foi proposto, que Que vamos voltar a dizer? Qual é o objetivo? vai passar por tentarmos subir à Liga Placar. Muito bem. E acho que vamos conseguir. Nós trabalhamos muito nos treinos, somos bastante coesos, muito unidos. Eu cheguei agora e já me sinto parte da família deles, eles tratam-me como isso. Acho que vai dar certo. Acho que tem tudo para dar certo. Chegada a Torres Vedras, há uma pergunta que eu tenho que fazer, que é: o Boto já te fez alguma partida? A mim não, mas já presenciei algumas partidas dele. Nós estivemos agora um estágio no Vais Algarve. ter que contar. Conta. E houve algumas brincadeiras, não é? Normal. E, por exemplo, estávamos a vir de viagem para Lisboa, neste caso para Torres Vedras, e o João, o Patarrana, estava a dormir na carrinha, e claro que é um erro principiante dormir na carrinha, de cima com o Boto. Então o Boto decidiu pôr o creme na mão e acordá-lo assustado, a fingir que estava a acontecer alguma coisa, disse pata. Ele acordou assim um bocado assustado, depois levou logo assim Com o creme. uma vestinha com força. É mesmo à Boto, não é? Foi É só mesmo à rir, foi Boto. só rir. E depois não houve retórica nisso? Ainda não, Ainda não, mas estão a preparar. Esperemos pelos próximos O que é episódios. curioso é que o Boto consegue ser sempre superior à restante equipa, não é? A equipa tem que se juntar para ir contra o Boto. Mas ele também estava a dormir no quarto e o Pinheiro também retribuiu um bocado. Também com o creme ou foi alguma inovação? Também com o creme. Ainda estamos nessa fase. Ok. Oh, Rafa, estás ansioso por voltar à competição? Muito. Já desde março sem competir, quase 6 meses. São 6 meses, não é? Muito tempo. Mas Para quem é teimoso é difícil, não é? e eu nunca parei, estive sempre a treinar. Estava mesmo com fome de bola, como se costuma dizer. O treinador já te fez algum pedido especial? Não. Para já não. Para já ainda não. Não.
Rafael, mesmo não conhecendo os adeptos e os sócios, não é, do Torriense, porque ainda não tiveste a oportunidade de jogar e que eles pudessem assistir, eu gostava muito, para nos despedirmos, que nos enviasses uma mensagem nesta fase em que estamos praticamente a retomar a atividade desportiva da qual temos todos muitas saudades, mas queria que nos deixasse uma mensagem aos sócios e aos nossos adeptos. Pronto, eu gostava de pedir-vos para nos apoiarem. Eu sei que não é preciso pedir, porque vocês vão estar lá sempre, que já ouvi dizer que é uma massa associativa bastante forte e está lá sempre para nós, para nos ajudar, para nos apoiar, para ir connosco para a guerra, como se costuma dizer. E sei que este ano não vai ser de outra maneira. Se calhar nos primeiros tempos estão um bocado limitados devido ao pavilhão estar fechado para o público, e acho que vai ser assim a retoma dos campeonatos. Veremos se será possível para eles irem lá ao nosso pavilhão para nos dar apoio. Mas nós fazemos a transmissão do jogo sempre em direto. Eu sei, também já ouvi dizer. Por isso, se não nos apoiarem fisicamente, sei que vão estar lá connosco na mesma, e vai ser uma época cheia de êxitos. Acredito que sim. Eu também acredito que sim. Rafael, obrigado por Obrigado, teres disponibilizado este tempo para estar um bocadinho à conversa. Vamos aqui fazer, combinar já a próxima entrevista, okay, que é no final da época, quando estiverem já a comemorar a subida à Liga Placar, pode ser? Combinado, acredito que sim. Está combinado. Tem a minha palavra. Rafael, combinado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Vou agora passar com o Marco Castro, que já está com o Diogo Ribeiro, o nosso jogador, treinador do futebol de praia, que iniciou a atividade na semana passada. Até já, tenham um excelente fim de semana. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. É tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. É tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. É tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta-relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. É tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. É tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Ao seu lado para a vida. Tenho comigo o Diogo Ribeiro, de 36 anos, nascido e criado em Torres Vedras, e uma pessoa muito ligada também ao Torriense, com uma vida que passou muito aqui pelo Manuel Marques. Ele é atualmente o treinador-jogador do futebol praia, uma modalidade que fez a sua estreia oficial no passado fim de semana, com uma vitória frente ao Casa Pia. E vai ser justamente por aí que nós vamos começar. Diogo, olá, muito bem-vindo aqui ao nosso programa Horas do Grená. Como é que foi esta sensação do primeiro jogo oficial? Que rescaldo é que fazes deste momento, que na realidade é um momento histórico aqui para o Torriense, porque é uma nova modalidade a fazer o seu primeiro jogo oficial? Sim, primeiro que tudo, foi uma estreia do clube nesta modalidade, e só por si só era um momento especial. Fora isso também, com toda a situação que vivemos, após tanto tempo de inatividade, esta estreia foi basicamente dar uma descarga para todos os que estávamos envolvidos. Durante este período houve muitas hesitações, muitas contra-informações, não sabíamos se iria arrancar, se não iria, e o dia em que nos vimos dentro de campo a aquecer e que o árbitro apitou para começar a jogar, acho que foi basicamente se calhar de alívio para toda a gente, sentirmos que aos poucos estamos a voltar à normalidade. Quanto ao facto do Torriense, para mim foi algo que me deixou extremamente orgulhoso, ao fim de tantos anos, voltar a vestir esta camisola, e basicamente nesta modalidade, que de alguns anos esta parte eu tenho abraçado e me tenho dedicado quase em exclusividade. Foi um momento emotivo, ou seja, foi uma espécie também de vitória sobre tudo isto que se abateu, este cenário que se abateu sobre nós, esta pandemia que vos retirou do campo e, portanto, lançou esta incerteza toda no mundo.
e acabou por ser quase uma dupla vitória, não é? Sim, exatamente, foi isso mesmo. Nós sentimos, acaba por ser também um pouco uma guerra contra a pandemia, e esta autorização que houve de poderem retomar as atividades foi basicamente para nós uma vitória, e também do tempo todo continuámos a treinar a partir do momento em que passou a ser permitida, como é lógico, a retoma da atividade física, mas mesmo nessa altura não sabíamos se as competições iriam avançar ou não. Claro. Foram permitidos os treinos e nós continuámos sempre com dedicação, e agora que foi tudo permitido... Agora já é tudo uma realidade. Exatamente, foi um sentimento muito bom. Diogo, e para ti, uma sensação ainda mais especial, porque tu marcas o primeiro golo oficial do futebol de praia do Torriense, portanto para ti foi certamente ainda uma emoção extra. Sim, foi um dia de grandes emoções, não só porque pronto, eu marquei o primeiro golo, mas foi muito bom encontrar no balneário um massagista que me acompanhou se calhar durante 10 anos neste clube, e que já tem mais de 40 anos de clube, que é o Adriano, que é uma figura muito conhecida. Também o facto do André Carvalho, que foi meu colega na formação também durante muitos anos, estar também ali ao meu lado ao fim de 20 anos que já não jogávamos juntos. O primeiro golo acaba por ser obviamente especial. Também curioso, foi a passe do meu irmão, que é algo também que é engraçado, foi uma quantidade de curiosidades. Mas era difícil pedir alguma coisa mais perfeita, não é? Se fosse escrever um guião da perfeição para o primeiro gol, se calhar era mais difícil. Eu na véspera por acaso foi algo que eu pensei, foi curioso, foi exatamente isso, que era engraçado acontecer essa situação, e pronto, por acaso proporcionou-se essa... E também sei que teve uma dedicatória bem especial, não foi? Foi, sim, eu fui pai pela primeira vez em dezembro, e tenho um filho amoroso que com todas estas situações do futebol, isso nós deixamos sempre um bocadinho de parte, porque nós não somos profissionais, nós é uma atividade pós-laboral, claro. E são horas que roubamos. Sacrificam ali algum tempo. Exatamente, claro. E portanto foi para ele. Claro, e muito justamente. Diogo, em termos coletivos, quais são os objetivos desta equipa? O objetivo do Torriense a médio prazo é ter uma equipa na primeira divisão de futebol de praia. Este ano foi considerado um ano zero, então com toda esta situação da pandemia, que havia exatamente dúvidas sobre o que é que poderia haver, se iria existir competição ou não, nós da parte da direção tivemos uma prova de confiança de vamos continuar, mas com toda esta situação houve muitas alterações. Normalmente o campeonato de futebol de praia é uma competição de longa duração, isto é, dura 2-3 meses a competição. Este ano, com toda esta situação, as coisas mudaram, vai ser um campeonato disputado em 3 fins de semana. Nós vimos aqui perante uma situação que era, continuaríamos com o nosso plantel, com aquilo que tínhamos, ou poderíamos fazer como outras equipas fizeram, que aproveitaram este facto para durante esses 3 fins de semana se calhar irem buscar jogadores brasileiros, espanhóis, internacionais, e nós optámos, não, começamos com este grupo, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Sentimos que este grupo tem condições de lutar pela subida de divisão, mas obviamente com esta situação, se calhar se éramos num campeonato corrido poderíamos ser uma das equipas favoritas, com esta alteração deixámos de o ser, mas vamos lutar para tentar alcançar a subida de divisão. Explica-nos aqui um bocadinho, até para quem está a assistir e não conhece a dinâmica disto. Vão haver 5 jogos, não é? Aliás, 2 já foram disputados, faltam 3. E como é que se processa a competição? Só uma correção, são 4 jogos, porque são grupos de 5 equipas, são portanto, grupos de 5, nós, são 5 jornadas, mas nós obviamente folgamos uma folga. Exatamente. O campeonato está dividido em 4 séries, portanto há uma série norte, depois há uma série que é a intermédia, que é Porto, e depois há uma série Leiria, e a série de sul, basicamente, que engloba Lisboa, Setúbal e Madeira. O campeonato é organizado em fases interdistritais, isto é, juntam-se alguns distritos, formam um campeonato interno e depois daí vão apurar equipas para uma final a 8. Pronto. A nossa série, como é a série que tem mais equipas, nós temos 10 equipas, vão apurar 3 equipas dessa série. Portanto, dessa segunda fase. Neste momento, portanto, são 10 equipas divididas em 2 séries de 5. Os 2 primeiros de cada série vão disputar depois uma final a 4, e dessas 4 equipas, os 3 primeiros serão apurados para essa depois final a 8, nacional já, que é a segunda fase, onde os 2 finalistas sobem divisão. Portanto, e é realista pensar que o Torriense pode candidatar a ser uma dessas 3 equipas, ou não? É realista, primeiro que tudo, porque esta fase onde nós estamos, provavelmente destas 10 equipas, se calhar 7 ou 8 são das 10 equipas mais fortes nacionais. Portanto, é muito provável que se calhar quem saia desta série suba a divisão. Nós, o Torriense, à partida, se calhar na série em que estamos, nós e o Chelas dividíamos alguma do favoritismo. Temos obviamente uma equipa que não podíamos descurar, que é o Sporting B.
Em condições normais, sinceramente, acho que nós devíamos ser favoritos. Neste momento, tivemos uma derrota a semana passada, no domingo, com o Sporting B em prolongamento, um jogo que nos correu muito mal, mas temos 2 jogos agora diante do Chelas e do Estoril, que se alcançarmos a vitória temos tudo em aberto para continuar. Continuam a depender de vocês próprios. Exatamente, agora a situação complicou e a margem de erro basicamente desapareceu. Mas esse jogo com o Sporting foi também um ensinamento, ou seja, tiraram ilações positivas para que no futuro aquilo que correu menos bem possa agora correr melhor? Claro que sim. Na derrota nós temos sempre que tirar alguma coisa, para mais que não seja, para não repetir aquilo que cometemos de menos correto. Nós cometemos, acima de tudo, erros defensivos e faltou-nos algum controle emocional em certas alturas do jogo. Lá está, este período de tão pouca competição torna-se às vezes difícil, passado algum tempo, voltarmos a ganhar algumas rotinas que tínhamos. Claro. E basicamente é isso que temos de tirar para os jogos que vêm. Esclarece-me só uma coisa, o Sporting B não pode subir, não é? O Sporting B não poderá subir, mas poderá passar para essa final. Ou seja, ocupar um lugar. Exatamente, desta Final Four do Interdistrital. E basicamente, se o Sporting B passar, as outras 3 equipas estão apuradas depois para a segunda fase. Diogo, vamos aqui recuar um bocadinho à agenda deste projeto. Como é que tudo isto aconteceu? Eu já estou ligado ao futebol de praia há alguns anos. Tive também, durante alguns anos, ligado a alguns projetos de futebol 11. Trabalhei com algumas pessoas, como por exemplo o Sérgio Lopes, que está agora aqui como team manager da equipa do Torriense, e desde essa altura o filho do presidente Mário Miranda, curiosamente, também estava nesse projeto de futebol 11, no Arneiros, na altura. E o presidente, desde essa altura, me revelou: futebol de praia, isso é uma modalidade engraçada, eu gostava de um dia ter essa modalidade no Torriense. E as conversas foram fluindo. Eu tive noutros projetos, não se foi proporcionando. Este ano, tanto da parte do presidente Mário Miranda como do Dr. Nuno Carvalho, surgiu esse interesse, falaram comigo e estruturámos este departamento para que o futebol de praia surgisse no Torriense, com uma equipa bastante engraçada para uma equipa que se estreia. Houve algum percalço, já para não falar da pandemia, porque isso é um percalço global, mas durante este processo até chegar ao jogo número 1, houve algum percalço, houve algum contratempo, ou foi uma coisa que foi sempre fluindo para o sucesso? É impossível excluirmos a pandemia deste ano, Claro. Porque nós, por exemplo, somos um desporto de praia e a competição, o desporto nas praias, ficou basicamente suspenso até 31 de setembro. Portanto, nós estamos a jogar num campo urbano. Nas praias não podemos jogar, tinha de ser um campo todo vedado, numas estruturas que não existem neste momento. Existe apenas uma na Nazaré. Portanto, só isso, basicamente, os treinos que tínhamos planeados, o nosso quartel-general ia ser a Praia de Santa Rita, em Santa Cruz, e tivemos... Mesmo para os jogos em casa, isto porquê, Diogo? Tem surgido nas nossas redes sociais esta dúvida, porque as pessoas estavam à espera, estava toda a gente à espera que os jogos fossem em Santa Cruz e que pudessem ter até uma grande assistência, não é? Mas não foi possível justamente por isto que acabaste de explicar, não é? E, portanto, os jogos vão ser todos em Chelas. Sim. O futebol de praia normalmente funciona com jornadas concentradas, isto é, existem algumas localidades, câmaras, que concorrem à organização de etapas e naquele dia os jogos são todos naquele sítio. Claro. Portanto, na primeira divisão estava suposto, a divisão da elite, era suposto este ano arrancar os jogos casa e fora. Pronto, mas lá está, a situação da pandemia alterou tudo. Ia ser a primeira vez em que iriam haver jogos casa e fora. Como essa situação não foi possível, não sei se para o ano como é que será na divisão da elite. Se não, o que tem acontecido, e já existiram jogos em Santa Cruz, penso que a última vez serão há 3 anos, em 2017, existem jornadas concentradas onde todas as equipas vêm jogar naquele dia, naquele local. E Santa Cruz estaria nesse roteiro, em condições normais? Teria de passar. A ideia do Torriense seria, juntamente com a Câmara Municipal de Torres Vedras, organizar algumas jornadas, e será isso que está em aberto para o futuro. Claro, e que esperemos que aconteça, porque será seguramente extraordinário. E de preferência com o Torriense na primeira divisão. Exatamente, vamos tentar. Diogo, agora tenho aqui uma dúvida que eu acho que todas as pessoas que não estão tão por dentro da modalidade têm. Como é que é isto de ser jogador-treinador? Quando é que tu decides que está na altura de treinar, ou de ser treinador em campo, ou que está na altura de entrar em campo, ou de sair? Como é que isto é feito? Esta gestão, como é que funciona? Isto leva-me muito para trás. Eu, desde miúdo, sempre gostei muito de jogar.
mas também sempre fui um apaixonado pelas questões do treino, sempre gostei muito de jogar jogos que todos os adolescentes jogam, futebol manager, rally foot, esse tipo de jogos de treinador. O outro lado, não é? Exatamente. E aos 18 anos, quando eu subi aqui a sénior no Torriense, eu tenho um irmão mais novo e fui convidado para, as pessoas sabiam que eu gostava e os miúdos gostavam muito de me ouvir, eu fui treinador uma vez deles num torneio e as pessoas convidaram-me, olha, porque é que tu não vais treinar a equipa de infantis do Malveira, que era onde estava o meu irmão? E eu, no meu primeiro ano de sénior, já treinava uma equipa de infantis. E as coisas correram bem nesses 2 anos. Depois, entretanto, eu até saí do Torriense, fui jogar para o Malveira e decidi não acumular as duas situações. Mais tarde, no Futebol 11, quando eu decidi dar por terminada a minha carreira de Futebol 11, fui convidado por um clube que é o Jurmel para assumir as funções de treinador e de jogador, porque tinha alguns desses rapazes que tinham sido treinados por mim e eles basicamente fizeram alguma questão que me dessem essa oportunidade e que me chamassem, achavam que eu podia acrescentar como jogador e como treinador eu também teria sido das pessoas que mais os marcaram e eles queriam experimentar isso. Essa situação eu vivia 3 anos no Futebol 11 e consegui acumular perfeitamente com resultados muito bons e no futebol praia eu comecei a jogar e chegou uma altura em que na venda do Pinheiro as pessoas disseram-me, pá, tu és a pessoa ideal para assumir, porque tu tens alguns skills de treinador, a liderança, a questão da organização, devias acumular as duas coisas, porque tu como jogador acabas por ainda dar uma ajuda e como treinador se calhar és a pessoa com mais conhecimento disso. E foi isso que tem acontecido nos últimos anos, desde o Venda do Pinheiro, depois Vila Franca do Rosário, inclusivamente no Nacional da Madeira, o primeiro ano eu fui para o Nacional da Madeira como jogador, depois o treinador saiu e foi exatamente a mesma conversa, pá, tu és a pessoa ideal para assumir isso, e agora no Torriense a ideia seria ter passado logo para treinador. Mas lá está, com toda esta situação da pandemia que mexeu com tudo, nós tivemos alguns atletas que não puderam assim dar o seu contributo, porque houve alterações nas suas épocas, nas suas próprias vidas. Claro. E como tal, nós acabámos por chegar a esta fase com um plantel não muito extenso e eu senti que dentro de campo ainda tinha de dar uma ajuda e os próprios atletas concordaram com isso e a situação seguiu esse caminho. Relativamente à função em si, eu posso dizer que no jogo é muito fácil ser jogador-treinador. Durante o jogo é muito fácil, porque eu dentro de campo, desde miúdo, que fui capitão, eu via os meus treinadores a fazer uma substituição e eu estava dentro de campo e dizia, pá, eu não tirava este, eu tirava aquele. Eu sempre tive essa capacidade de estar dentro de campo opinião no momento, não é? E de conseguir analisar o que estava a passar, de eu estar a sentir, nós estamos a precisar disto no jogo. Eu sempre tive essa capacidade, sentia eu, pelo menos. A questão, para mim, que é mais difícil é no treino. Torna-se difícil dar o treino e conseguir treinar ao mesmo nível dos restantes. Isso eu concordo e sei e tenho alguma dificuldade em conseguir gerir essa situação. Mas na parte do jogo acho que é algo que se nota perfeitamente, até porque no futebol de praia aquilo é um jogo cíclico. É jogar na areia, é um jogo de rotação, normalmente de 3 em 3 ou de 4 em 4 minutos nós estamos a rodar a equipa e quando entra uma equipa eles já sabem a seguir qual é a equipa que vai rodar a seguir e vamos tendo sempre essas rotações previamente definidas. Torna-se fácil saberes quando é que tens que sair, não é? Exatamente, sim. Ô Diogo, tu nasceste aqui em Torres Vedras, mas não passaste cá a tua infância toda. Eu pergunto-te, como é que se deu o teu primeiro contacto aqui com o Torriense? Portanto, eu nasci em Torres Vedras, mas curiosamente não estou registado em Torres Vedras, porque naquela altura, basicamente, as crianças eram registadas no sítio onde os pais moravam. Okay. E eu nasci no hospital aqui, mas estou registado como sendo do Gradil de Mafra. Aos 6 anos vim morar para Torres Vedras, porque o meu pai veio comandar a GNR aqui de Torres Vedras e nós viemos para cá morar. E eu recordo-me desde essa altura, isso deve ter sido em 90, portanto o ano em que o Torriense sobe à primeira divisão, e recordo-me de vir ver alguns jogos e de ficar encantado basicamente com isto. Da primeira divisão depois recordo-me mesmo de muitos jogos, acho que vi a época praticamente toda. Recordo-me aqui dos 8-1 ao Estoril, do 0-0 Isto era esmagador, não é? Eram outros tempos, era algo que me marcou imensa a minha infância. E aos 8 anos eu tenho um irmão também mais velho, que já tinha 11 anos, e ele tinha alguns colegas na escola que já jogavam, e ele veio experimentar e veio para aqui treinar, e eu, como andava sempre atrás do meu irmão, e quando jogava futebol com ele, era sempre uma luta entre os dois, eu vim e pedi para vir treinar também,
e com 8 anos fui basicamente integrado na equipa de sub-12 do Torriense, porque não havia na altura ainda a equipa de sub-10, de escolas, que era assim que era denominado na altura, portanto eu fiquei nos infantis, não podia jogar, mas estive aqui um ano inteiro a treinar com eles e era a coqueluche daquela equipa, que eles gostavam todos muito de mim e eu também gostava muito de aqui estar. E a sensação de jogar com o teu irmão é qualquer coisa de especial? Que ainda hoje se mantém, não é? Porque isto é uma coisa muito engraçada. Sim, eu tenho dois, não é? Tenho um irmão mais velho e um mais novo. É com mais novo. É com mais novo, exatamente. Com o meu irmão, eu tive o privilégio de jogar com os dois. Joguei com o meu irmão aqui nos infantis do Torriense, porque ele com 9 anos basicamente comecei a jogar e ainda o apanhei um ano aqui, e com o mais novo já joga há alguns anos futebol de praia, porque ele até começou, curiosamente, ele começou a jogar futebol de praia antes de mim, e eu fui atrás. Eu já vejo isso como uma situação normal, porque já estamos habituados, já jogamos há muitos anos. Acaba por ser bom. Eu, se calhar, numa fase inicial, cobrava-lhe mais do que cobrava aos outros, porque sentia que ele deveria ser um exemplo, mas de algum tempo a esta parte, eu sinto que ele já tem interiorizado tudo aquilo que eu pretendo, sendo treinador dele, mais até do que colega, e ele cumpre na maioria das vezes aquilo que eu lhe peço, e portanto, mas logicamente é sempre bom ter alguém que é tão próximo de nós ao nosso lado. Claro. Diego, eu sei de uma história engraçada que envolve o vosso pai, num jogo em que o teu irmão estava a jogar. Queres contar-nos essa história? Sim, o meu pai era o comandante da GNR aqui de Torres Vedras, que englobava aqui uma quantidade de postos que incluía, por exemplo, a Lourinhã. E uma vez o meu irmão mais velho vai jogar a Lourinhã, nesse tal primeiro ano em que eu ainda não podia jogar, e eu vou pequenino ao lado do meu pai para ver o jogo, e há uma pessoa que, o meu irmão sempre foi também um rapaz muito arisco, podemos lhe dizer assim, dentro de campo, e há uma pessoa que começa a provocá-lo, e tu, filho disto, e não sei o quê, e o meu pai, na altura, chegou ao pé do senhor e disse, mas o senhor está a chamar isso ao rapaz, o senhor sabe lá quem é a mãe dele, não acha bem o que está a fazer. E o senhor vira-se para o GNR que está ali, olha, desculpe, expulsa este senhor aqui do estádio, se faz favor. E o senhor diz, eu sou o presidente da Câmara, sou o presidente do clube, eu faço o que quero aqui. E o GNR, quando chega ao pé do meu pai, vê que é o meu pai, olha para o meu pai e depois dirige-se novamente ao senhor e diz-lhe, olha, eu sei que o senhor é o presidente do clube, mas eu vou lhe dizer, se o senhor volta a referir-se a este senhor nestes termos, eu vou ter ido levar para o posto, porque este senhor é o nosso comandante, portanto, peço que o senhor se comporte e que veja o jogo e que pare de ofender o rapaz, tanto aquele como os outros todos, porque não é para isso que o senhor aqui está. Pronto, e foi uma situação na altura que eu fiquei assim a olhar, porque pronto, hoje em dia são coisas que se calhar são impensáveis, mas naquela altura havia umas quantas coisas assim deste género. Provavelmente teve pontaria também. Depois teve azar, naquele caso, há sempre um peixe maior, não é? Às vezes é sempre assim. Diego, tu nos teus tempos de formação, tens uma experiência no Benfica, que também calculo seja uma coisa sempre muito marcante para um jovem. Contigo não deve ter sido diferente, não é? Sim, eu sou... São os dois clubes por quem eu tenho simpatia, é como eu digo, eu se calhar quando era miúdo era benfiquista, a partir do momento em que vim jogar para o Torriense, e digo isto sem problema, o meu clube é o Torriense, mas obviamente que também simpatizo com claro. O Benfica. Quando eu tive uma oportunidade com 12 anos de ir para o Sporting, ainda antes de ir para o Benfica, porque eu no meu último ano aqui de infantil no Torriense foi um ano que me correu muito bem, fiz muitos gols e à seleção distrital, e basicamente o Sporting e o Benfica quiseram os dois que eu fosse para lá, mas o Sporting falou primeiro e a direção do Torriense na altura tinha alguma proximidade com o Sporting e encaminharam para ir para o Sporting. Eu estive lá com mais 2 rapazes aqui de Torres Vedras, mas depois entretanto as direções, aquilo que encaminharam, depois não chegaram a acordo e eu voltei para o Torriense essa mesma época. Claro que continuei a ir às seleções distritais e no final dessa época recebi um convite para ir para o Benfica, que foi algo que eu não esqueço. Convidaram-me, foram-me mostrar o estádio, foram-me mostrar todas as instalações, e para mim, para um jovem, basicamente foi um sonho e foi um passo enorme chegar a um clube daquela dimensão, tão novo, passar por experiências de ir para estádios onde tínhamos não sei quantas mil pessoas à espera quando o autocarro parava. São coisas que só vividas, porque torna-se complicado explicar o que é, mas foram momentos muito gratificantes e coisas que eu jamais esquecerei. Ao invés, não continuar no Benfica foi difícil ou foi uma coisa que tu encaraste com naturalidade? Eu tive 2 passagens pelo Benfica. Eu fiz 3 anos de iniciado, portanto fiz o primeiro ano de iniciado aqui no Torriense. Houve uma altura, as idades antigamente eram nascidos
durante a época, portanto, nasciam de agosto de um ano até julho do outro. Eu, como sou de abril, portanto, eu ganhei um ano, depois passou a ser pelo ano civil. Eu jogava com rapazes que eram de 83, passei a jogar com 84. E eu fiz 3 anos iniciado, portanto, o primeiro no Torriense, depois fiz 2 anos no Benfica. Nesses 2 anos de Benfica, eu tive muito bem, e estava a jogar na seleção distrital, era apontado, se calhar, como um dos jogadores que ia ter algum futuro mesmo nas seleções nacionais, e, surpreendentemente, o presidente do Benfica na altura era o Valdi Azevedo, acabou com as equipas B, portanto eu ia passar para a juvenil, passaria para uma equipa B, e do Torriense e no Benfica, nesse ano, chegou ao final da época e disseram-me, olha, nós queremos que tu vás para o Torriense, porque aqui no Benfica vais ter poucas hipóteses de jogar, porque só uma equipa de juvenis, e nessas idades, normalmente um ano faz muita diferença nos jogadores. Claro. Este primeiro ano vais ter poucas hipóteses, nós queremos que tu vás para o Torriense jogar, e pronto, e depois vemos. E nessa altura mexeu muito, porque eu inclusive tinha vindo no estágio da seleção, e foi um choque muito grande, claro, e bateu muito. Depois fiz essa época no Torriense, que também a nível coletivo não correu tão bem, que nós descemos de divisão, mas a nível pessoal acabei eu jogava avançado, fiz muitos golos nessa época. Voltei ao Benfica e depois da última vez quando saí do Benfica, sinceramente já estava à espera, porque nessa última época que estive no Benfica já não fui a opção, apesar de ter feito se calhar 75% dos jogos, mas já não era a opção regular a titular, e sentia que se viessem embora alguns jogadores, seria eu um dos que via, e portanto não me surpreendeu muito. Agora, da primeira vez foi algo que me marcou muito, e que me surpreendeu, e é basicamente um daqueles choques que eu tive que me ajudaram a crescer bastante. Mas regressas novamente ao Torriense, e tens aqui uma boa temporada nos Júniors, inclusivamente és capitão de equipa, vais à equipa principal e, portanto, de certa forma, aqui no Torriense há como que um renascimento da tua parte, não é? Sim, isto basicamente, o regresso ao Torriense era sempre o regressar a casa, já claro, nesse ano de juvenil. Porto Seguro. Às vezes uma pessoa com 15 anos torna-se... As pessoas não têm a noção do que é para um jovem com 15 anos, cheio de objetivos, que todos os dias ia para Lisboa e tinha a vida, receber a notícia de, olha, amanhã voltas à tua vida em Torres Vedras. Mas eu voltei, e quando voltei, sempre que voltei para aqui fui sempre bem tratado, as pessoas ajudaram, e eu consegui basicamente sempre renascer e dar aquele passo em frente. Nesse ano de júniores, eu voltei, fiz os 2 anos de júnior no Torriense. O primeiro ano com uma equipa de jogadores, obviamente, que eram mais velhos, mas em que eu vim e desde o início me assumi como opção e como titular. Acabei por ser, nesse primeiro ano, o melhor marcador da equipa também. E depois, no segundo ano, tive algumas propostas para sair. As pessoas do Boa Vista, da Académica, queriam que eu fosse do Belenenses na altura, queriam que eu fosse para lá, mas o Torriense basicamente disse-me, não, nós queremos que tu sejas uma aposta de futuro do clube, queremos inclusivamente fazer de ti um dos primeiros jogadores com contrato, queremos que tu sejas capitão da equipa de júniores, e queremos que tu aqui fiques. E eu quando me disseram isso, eu não pensei 2 vezes, entre ir dar um passo para o desconhecido e ficar no clube que eu queria. Quis ficar aqui. Nós fizemos uma época de júniores espetacular nesse ano com o João Margaça a treinador, fomos campeões distritais, fomos à primeira divisão nacional, e foi uma época muito boa, com alguns jogadores que depois ainda jogaram aqui na equipa principal, como o Zé Carlos, o Rodas, o Anselmo, uns quantos, que tínhamos uma equipa espetacular, e acima de tudo éramos um grupo de amigos. Éramos um grupo, era a geração de 84, éramos um grupo de amigos, estávamos sempre juntos. Nós saíamos da escola todos, íamos juntar-nos aí em cafés, depois vinhamos para o treino. Ao fim de semana nós jogávamos ao sábado, nessas idades de 17, 18 anos, tínhamos o domingo livre, portanto saíamos do também jogo, saíam, claro, íamos todos jantar, e as primeiras saídas foi espetacular. Era uma equipa dentro e fora do campo. Sim, sem dúvida. Ainda hoje essa amizade perdura, e muitos de nós vamos nos cruzando, e lá está, eu faço questão de ter pessoas dessas também a trabalhar connosco, porque são verdadeiros amigos e que conhecem bem este clube, e que passaram. Quem passou nesse ano, acho que sabe que foi algo inesquecível para todos. Exatamente. Diogo, tu tens uma história muito engraçada com o Zé Rachão nas tuas incursões aos séniores, que envolve aqui uma explicação no quadro das táticas, e eu ia pedir-te se podias partilhá-la connosco. Não, eu quando subi a sénior, era o José Rachão o treinador. Nesse ano era suposto ter sido o Mr. Luís Brás que me tinha inclusivamente dado a oportunidade de me estrear nos séniores do Torriense no ano anterior, mas depois no defesa houve ali uma alteração de ideias por parte da direção, e o José Rachão veio treinar o Torriense, e ele tinha sempre, normalmente, à segunda-feira, gostava sempre de ir para o quadro e de explicar como é que jogava a equipa adversária, o que é que nós íamos encontrar, o que é que nós não íamos encontrar. E então
nós estávamos habituados a jogar com equipas que jogavam em 4-3-3 contra nós, e naquela semana íamos apanhar uma equipa que jogava com 2 avançados. E então, nós, como também jogávamos num 4-3-3, ele a perguntar, então, quem é que me sabe vir aqui ao quadro explicar como é que nós podemos anular, basicamente, as situações ofensivas adversárias, como é que nós vamos estruturar isto? E eu olho à volta e vejo os meus colegas todos de cabeça em baixo, todos a ouvir, ninguém sem dizer nada, e eu, como já treinava infantis, achava que já percebia daquilo, eu olho à volta, eu levanto o braço, e ele, então anda-me aqui ao quadro, se faz favor. Então, não, eu sentado, então mister, temos 2 hipóteses, ou baixamos trinco, e o trinco ajuda os 2 centrais e pega os 2 avançados, ou então os laterais baixam e vão basculando consoante o lado da bola para marcar os avançados. Anda aqui ao quadro e faz-me aqui o desenho. E eu, inocentemente, levanto-me, vou ao quadro, começo a fazer os desenhos das movimentações, e ele de braços cruzados ao lado do quadro a olhar para mim. Eu, de repente, desvio o olhar do quadro e vejo os meus colegas sentados com a cabeça em baixo, assim a dizer que não. E eu assim, pronto, já houve aqui qualquer coisa. E ele, então podes-te ir lá sentar. E ele depois vira-se para mim, olha, ó miúdo, porque ele tratava-nos naquela altura, que éramos os primeiros de cena, ó miúdo, pá, então, olha, sabes uma coisa, sabes quem foi a última pessoa que me veio ensinar aqui no quadro como é que se fazia, deixava-se fazer? E ele disse-me um jogador qualquer que tinha sido jogador dele no Barreirense em 2001 ou qualquer coisa. E eu assim, não, então, olha, o último que fez foi isto. E sabes quando é que ele jogou? Nunca. E a verdade foi essa. Com ele também acabei por nunca jogar e não tive oportunidade nenhuma. Isto foi uma história gira, como outras que tivemos com ele. Ele nesse ano era uma pessoa muito, muito engraçada. De todos os clubes que tu representaste sem ser aqui o Torriense, porque entretanto tens uma carreira de futebolista onde passas por vários clubes, qual foi aquele clube que te marcou mais? Sei que esta pergunta é possível fazer desta forma, não é? Porque todos os clubes deixam uma marca. Todos os clubes deixam uma marca, claro. Sim. Eu poderia dizer, provavelmente foi o Atlético da Malveira, porque também foi o clube onde eu tive mais tempo, e por uma situação também engraçada, lá está, eu com 18 anos fui treinar os infantis do Atlético da Malveira, porque o meu irmão mais novo lá jogava. Aos 20 fui para jogar para lá, para a equipa principal. Depois estive lá, fiz 5, 6 épocas no Atlético da Malveira, e foi engraçado porque eu comecei como jogador. O meu pai, que tinha sido atleta do Atlético da Malveira, o meu irmão mais velho saiu do Torriense e também foi jogar para o Atlético da Malveira, não chegou a sénior, mas também jogou no Atlético da Malveira. O meu irmão mais novo jogava lá, o meu pai tinha sido atleta lá também, e passado 2 anos de eu jogar, o meu pai começou a ir ver os jogos, estava presente, as pessoas convidaram o meu pai para a direção. Primeiro o meu pai teve como diretor do futebol e depois o meu pai passou a presidente do Atlético da Malveira. Portanto, foi ali uns anos onde eu acabei por ter quase um clube também familiar, onde fui muito bem tratado naqueles anos que lá tive. Diogo, quando tu terminas a tua carreira como futebolista de futebol de 11, não é? Como é que surge este bichinho do futebol de praia? Como é que se dá esta história, o aparecimento desta modalidade na tua vida? O futebol de praia surgiu, eu ainda jogava futebol 11. Por estranho que pareça, na Venda do Pinheiro havia um campo de futebol de praia, porque havia uma pessoa que era natural dali, que é o Johnny Conceição, que até fazia parte agora da equipa do Bruno Lage, da equipa técnica do Bruno Lage do Benfica, que é natural daquela zona e era treinador adjunto da seleção de futebol de praia. E então havia uma pessoa que era o presidente da Venda do Pinheiro, que tinha um terreno naquela zona, e o Johnny lá o convenceu a criar ali um campo de futebol de praia, que era o Palmeiras Beach Soccer, onde se organizavam alguns torneios de futebol de praia, e nós no verão, pronto, juntávamos aquelas coisas 24 horas, jogar a noite toda, e eu comecei a gostar daquilo. A Venda do Pinheiro criou equipa, com base em alguns dos jogadores que fizeram parte desse torneio, e eu fui convidado, não fui no primeiro ano, porque eu no primeiro ano não estava cá, mas no segundo ano fui convidado a participar, e juntei-me a eles, comecei por jogar, como disse, e depois a meio do segundo ano já quiseram que eu assumisse a equipa e que ficasse como treinador, mas apaixona-nos porque é um desporto joga-se na praia, no verão, bom tempo, as paisagens são sempre boas, depois é um desporto que tem basicamente valores como o fair play acima de tudo e como o espetáculo, muitos golos, portanto, e eu como sempre gostei de marcar golos, claro, acaba por ser um desporto que me agrada bastante. Para o espetáculo, mas claro que a grande diferença é que a bola, em vez de andar pelo ar, em vez de andar pela relva, anda mais pelo ar, não é? Portanto, o futebol praia é um desporto de muita habilidade em que vocês tentam fazer circular a bola o mais possível. Sim, a primeira grande diferença nem tem a ver com o facto onde a bola anda, tem a ver só com o simples facto de nos mexermos. Corrermos na relva
ou na areia da praia é totalmente diferente. E depois todo o processo de controle de bola, de movimentação na areia é muito mais difícil. Mas isso também é uma questão de hábito, são técnicas que se vão aprendendo, e sim, depois é um desporto onde existe muito menos contacto. Qualquer contacto pode dar origem a uma falta dá origem a um livre que é direto à baliza, pode dar origem a gol, portanto é exatamente muito orientado para o espetáculo. Claro. Existe outra coisa que também confunde muitas pessoas, não só a jogar como a ver, que é o facto de termos música constante durante o jogo. Há muitas pessoas que se confundem com isso, mas eu sinceramente acho que nem me recordo já da música a passar durante os jogos, nem do por ela. Estão tão focados que nem sequer ligam. Achas que é mais fácil um jogador de futebol de 11 adaptar-se ao futebol praia ou um jogador de futsal? É mais fácil um jogador de futsal, as regras, as questões da dimensão do campo, o número de jogadores, as movimentações acabam por ser mais parecidas com as de futsal. A nível depois mais de questões físicas, o futebol 11 acaba por ser mais fácil porque é um desporto mais de explosões, e o futsal, nisso normalmente os jogadores de futsal têm mais alguma dificuldade na adaptação à areia. E nisso os de futebol 11 têm mais a facilidade na adaptação à areia, menos facilidade às questões técnico-táticas. Basicamente é isso. Mas acho que é mais fácil um jogador de futsal se adaptar do que um de futebol 11. Diogo, o futebol de praia em Portugal vive um momento absolutamente glorioso em termos de conquistas da seleção. Achas que isto pode ser importante para que de uma vez por todas esta modalidade se assuma e entre no mapa em definitivo dos fãs do desporto em Portugal? Porque tem sido de facto uma época fabulosa. Ainda agora revalidamos o título europeu. Sim, o futebol de praia neste momento se calhar será a modalidade em Portugal que obtém melhores resultados. Somos campeões do mundo, campeões da Europa. A nível de equipas, temos uma equipa, clubes, o Sporting Braga, que é campeão europeu e mundial, portanto ganhou também as duas competições e está agora a jogar novamente a Liga dos Campeões neste momento na Nazaré e pretende renovar esse título. O futebol de praia tem muitos adeptos. Existe aqui isto já é uma guerra que o futebol de praia acaba por ser quase uma família, é um desporto que ainda não teve o boom como teve o futsal há uns anos. O futsal, isso deu-se com a entrada dos clubes grandes, o Sporting e o Benfica, deu um salto qualitativo muito grande, e o futebol de praia, com a questão de ser um desporto mais sazonal, precisa aqui de 3 ou 4 questões para que dê definitivamente esse salto. Primeiro que tudo, precisa de poder ser praticado o ano inteiro, coisa que apesar do clima do nosso país ser favorável, nos meses entre outubro e fevereiro não permite. Portanto, existem algumas ideias quanto a isso, se calhar a ideia de criar pavilhões com areia para que se possa jogar o ano inteiro, porque temos outros países, como é o caso da Rússia e da Suíça, onde as praias não abundam, não é? Então, na Suíça demasiado, e existem pavilhões onde eles jogam o ano inteiro. Em Portugal ainda falta esse avanço. E a Rússia tem um nível competitivo bastante elevado também, não é? Sim, a Rússia é provavelmente o melhor campeonato do mundo, apesar do Braga ter ganho as últimas competições, as equipas russas têm sido os grandes adversários, e a nível de seleção também é uma seleção do top 5 mundial. Mas isso é uma das coisas que falta em Portugal, é existir condições para que o desporto seja praticado todo o ano, e depois também, obviamente, por parte da Federação tem havido uma aposta, mas eu, que sou uma das pessoas que defende a 100% o futebol de praia, acho que já está na altura de haver a separação do jogador de futebol de praia do jogador de futsal ou do jogador de futebol 11. Isto é, o futebol de praia tem de deixar de ser aquela modalidade que no verão os jogadores de futebol de praia, de futsal ou de futebol 11 vão praticar ali durante 3 ou 4 meses para se divertir. Quando essa situação deixar de acontecer e começarmos a ter competições a começarem em fevereiro ou em janeiro e a durarem até outubro ou novembro, acho que o futebol de praia se vai desenvolver. A Federação, neste momento, entende que, se calhar, se fizermos isso, vão diminuir o número de clubes e que essa situação pode ser prejudicial. E andamos aqui numa guerra, nós clubes, a pretender uma coisa. Não é? Exatamente. Porque a Federação provavelmente olha para os resultados da seleção e dirá que não é preciso muito mais, não é? Estão a ganhar tudo. Nós algumas das pessoas que estamos no futebol praia dizemos isso mesmo, que se calhar estes resultados da seleção e o facto de nós termos alguns jogadores top, se calhar estão a fazer um bocadinho mal ao desenvolvimento do nosso futebol de praia. Porque se calhar se isto não tivesse acontecido e não tivesse corrido tão bem, mas ainda bem que acontece, e muito mérito tanto do nosso selecionador como dos jogadores que fazem parte da seleção, se calhar nós já tínhamos dado alguns passos para que o futebol de praia se desenvolvesse noutros aspectos que não se tem desenvolvido, mas esperamos, agora também com a entrada
do Madjer, que passou a ser coordenador da Federação. Ele conhece o futebol de praia melhor que ninguém e tudo o que se faz por esse mundo fora. Nós também contamos que da parte dele venham algumas ideias que venham ajudar à evolução do futebol de praia. Claro. Diogo, vamos regressar aqui ao Torriense. O próximo jogo é quando? É já este fim de semana? Este domingo com o Chelas. E quais são as expectativas? É se calhar um grande jogo e muito decisivo nesta tal luta que falaste há pouco. Sim, este é um jogo decisivo. O Chelas tem uma equipa feita também com jogadores experientes de primeira divisão, uma equipa que também tem o objetivo claro de subir à primeira divisão. Eles acabam se calhar por ter algum favoritismo nesta fase, porque mesmo não tendo público, jogam no campo deles, no estádio deles. Nós, além da derrota com o Sporting, no último jogo também nos trouxe alguns problemas de alguns jogadores que fisicamente ficaram debilitados e provavelmente não vão poder jogar o próximo jogo, mas vai ser um jogo em que nós vamos dar tudo e para nos vencerem o Chelas vai ter de trabalhar muito também. Portanto, nós vamos dar o nosso máximo para ganhar, porque sabemos que só assim é que teremos hipóteses de continuar em prova. Até pode não ser, até mesmo perdendo podemos ter hipóteses, mas não vale a pena depois começarmos a fazer contas, mesmo à portuguesa, não é? Como se costuma dizer. Portanto, vamos dar o que temos para ganhar este jogo. Ou seja, temos jogo domingo e depois no fim de semana seguinte jornada dupla, é isso? Temos jogo domingo, portanto a nossa terceira jornada é este domingo e depois temos a quarta no sábado. Se ficarmos nos 2 primeiros da série, como assim esperamos, depois no domingo teremos jogo de manhã as meias finais e de tarde a final dessa final a 4. Claro. Diogo, nós para terminarmos eu não posso pedir-te que faças um apelo para que o público compareça em massa para apoiar o Torriense, todos nós gostaríamos muito disso. Infelizmente. Mas gostaria de alguma forma que lhes deixasse uma mensagem aos nossos adeptos sobre estes jogos que aí vêm e no fundo sobre o cimentar desta modalidade neste clube que, como disseste, está no ano zero, mas que se espera fique por muitos e bons anos. Sim, dizer a todos os adeptos que da equipa de futebol de praia podem contar com um grupo de pessoas que neste momento dá tudo para que o Torriense seja representado da melhor maneira possível, que todos nós esperamos que num futuro próximo possamos fazer aquilo que foi dito há bocado, que é termos a possibilidade de poder envergar esta camisola em jogos no nosso concelho, principalmente nas praias em Santa Cruz, e que quando isso acontecer, que agora vão acompanhando dentro do possível aquilo que vamos fazendo e que no futuro, quando for possível estarmos todos juntos e presencialmente, a equipa de futebol de praia terá todo o gosto em abrir basicamente também as nossas portas a todos os adeptos que queiram estar connosco, que queiram saber mais. Nós queremos estar muito próximos do público e que estejam connosco para formarmos uma equipa cada vez mais forte. Diogo, muito obrigado. Muitas felicidades para domingo, que tragam essa vitória de Chelas. Vamos ficar todos a torcer por vocês, está bem? Muitas felicidades. Muito obrigado, iremos fazer tudo por isso. Obrigado, Diogo. Termina assim mais uma edição da Hora Azul Grená. Foi um gosto estar na vossa companhia. Na sexta-feira seguinte, cá estaremos de novo com novas entrevistas, com toda a atualidade do Torriense. Até lá, tenham um bom fim de semana e também uma excelente semana. Boa noite.